A partir de agora, na Unesp FM, Observatório do Esporte. O programa que dá bola a todas as modalidades esportivas. Grande abraço para você sintonizado em 105,7. Olá, ouvinte da Unesp FM. Hoje é sábado, 27 de junho de 2015. Eu sou o Guilherme Dias e começa agora o Observatório do Esporte. No Observatório, informação e análise dos acontecimentos esportivos da semana. Na reportagem de hoje, vamos falar sobre a prática do futebol americano aqui no Brasil. O esporte ganha cada vez mais popularidade no país e a equipe nacional vai disputar a Copa do Mundo da modalidade. Para isso, conversamos com o técnico da seleção brasileira, Danilo Miller, os comentaristas Felipe Lohance e Jorge Kadowaki e também o narrador Ivan Zimmermann. Fique ligado, portanto. Aqui no Observatório, a informação vai além das quatro linhas. E hoje na mesa teremos as participações de Tuca Américo e Zeca Marques. Primeiro destaque, primeira saudação pro Tuca Américo. E lembrando que hoje estamos com o time desfalcado, né? O Carlão Napolitano, o palmeirense da mesa. O nosso Valdívia. É, o camisa Carlão, 10. o nosso Valdívia. Foi para os Emirados Árabes? Camisa 10 do Palmeiras, Carlo Napolitano. E também camisa 10 aqui do nosso Observatório. Afinal aqui, todos os comentaristas têm o mesmo número, camisa 10. Tanto Tuca como o Zeca, como também o Carlão. Vamos começar hoje com o Tuca Américo. Grande abraço para você, Tuca. Obrigado, Guilherme. Saudações, amigos, ouvintes, amigos aqui na mesa. E um abraço para o nosso Carlão, onde ele estiver. Onde foi parar o Carlão? O nosso camisa 10. Eu quero contestar esse negócio de camisa 10, porque se eu tivesse escolhido, eu sou o 11. 11? Que era o número que o Romário usava. Tudo e o Neymar, bem. Durante muito tempo, na seleção passou a usar o 10, mas ele costuma usar o 11. Vamos alterar, então. Zeca, você falou que o Carlão é o Valdívia. Se o Carlão é o Valdívia, ele deve estar no departamento médico. Não vai mais participar. Ou então ele está em casa com chinelinho. Tá certo, tem vamos tudo lá. isso. Mas eu quero aqui abrir um espaço, né? O Valdívia joga bem no Palmeiras, mas na seleção do Chile ele joga, hein? Está carregando a seleção nas costas. Né? Tem sido decisivo. Os passes dele é que tem resultado em gols. E como passa, né? Ele faz alguma coisa parecida aqui no Palmeiras, mas não com tanta maestria, Mas é eu diria. interessante porque na última Copa do ano passado, disputada aqui no Brasil, faz um ano, ele disputou o primeiro jogo e depois não ficou entregue ao departamento médico. Fez Sim. um gol no jogo de estreia do Chile e depois não não jogou mais. contribuiu mais. Então, se o caso Valdívia volte pro Palmeiras, eu quero esse Valdívia da seleção do Chile, não o que estava aqui. Tudo isso, né? Só lembrando que na última quarta-feira o Chile venceu o Uruguai por 1-0 e o passe pro gol do Chile veio do Uma Valdívia. arbitragem desastrosa. Pois é. Brasileira desastrosa. Falaremos disso mais à frente. Falaremos, porque eu até ouvi elogios. Viu? Vamos lá, então. Zeca, você conhece João Telê? Já ouviu falar do João Telê? Olha, assim, de bate-pronto, eu diria Só do que, Telê, né? Do eu diria saudoso. Eu diria, conheço o João Saldanha e o Tele Santana. É alguma coisa derivada disso? Pode ser. João Saldanha era um Técnico, jornalista. E Telê era um? Técnico. Então o João Telê deve ser um? E jogador. Um jogador ou técnico? Técnico. Então o João Telê é treinador e proprietário do Guaratinguetá Futebol Clube. Uma coisa engraçada é que a partir de 21 de março desse ano, né, o João Telê começou no finzinho das partidas que ele é técnico lá do Guaratinguetá, a aparecer com uma camisa branca escrita assim: "Eu sou João, estou sendo extorquido pelo futebol interior", né? Então qual que é a grande denúncia? Ele está denunciando o site Futebol Interior, né, que é de propriedade do advogado e jornalista Arthur Eugênio Matias, que o Arthur Eugênio Matias ele cobra aí uma mensalidade de R$ 1.500 de alguns técnicos, de algumas pessoas envolvidas com futebol, para fazer uma cobertura favorável. Uma propaganda, uma propaganda disfarçada de jornalismo, né? Mas a verdade é que quando a pessoa deixa de pagar os R$ 1.500, ele passa a fazer o papel contrário. A difamar, criar dificuldade, a plantar notícias negativas dessas pessoas que estavam envolvidas. Técnicos, jogadores, dirigentes, por aí vai, né? E o João Telê tá fazendo essa campanha contra. E depois da reportagem lá do site da UOL, foi atrás de outras pessoas para ver se isso é verdade, se era uma mania de perseguição do João Telê. E descobriu aí que nos últimos 13 anos, várias pessoas confirmaram que foram extorquidas, né, pelo senhor Arthur Eugênio Matias.
Algumas pessoas não quiseram se identificar, tal, mas me fica uma pergunta. Primeiro é o poder dessa mídia da internet, que não é regulada, que não se tem muita certeza de onde vêm as informações, mas que forma opinião, né? Então esse senhor aí, o Arthur Eugênio Matias, dono do futebolinterior.com.br, pode criar ou destruir carreiras, o que a imprensa vem fazendo ao longo da sua existência, né? Mas causa estranhamento que ele pagava, né? Antes de se sentir prejudicado, ele pagava. E aí, então, criamos também um dilema ético em relação a todos envolvidos no assunto. Mas eu acabei de citar o Romário, o eterno camisa 11. O Romário, na última passagem dele pelo Vasco da Gama, entrou em atrito, em conflito direto com uma das organizadas do Vasco, porque o Romário denunciou que não iria mais pagar a caixinha que alguns jogadores pagavam mensalmente para as organizadas, no sentido de que esses jogadores fossem poupados e, obviamente, elogiados, estimulados, apoiados durante os jogos. Então essas práticas, Tuca Américo, se a gente fosse, na verdade, vasculhar mais a fundo, elas existem no meio da imprensa, no meio da relação das torcidas com clubes e jogadores, na relação dos jogadores com a imprensa. Sim, das assessorias. Eu sempre achei estranho, na época em que o Marcelinho Carioca jogava no Corinthians, o porquê de o Marcelinho aparecer em N programas de televisão, não como jogador, era um jogador em atividade, decisivo, campeoníssimo pelo Corinthians. Marcelinho Carioca ocupava a grade da programação da TV aberta em diferentes canais, diferentes programas, e era presença constante. Obviamente que isso se deve a um belo trabalho de assessoria do jogador, né? E não vamos chegar ao ponto de dizer que ele pagava para aparecer. Mas que havia um trabalho da assessoria, havia. E é um media training também, né? Exatamente. Porque ele falava bem, né? Em relação a outros uma figura jogadores, carismática, sim, né? Até porque né? os dois meias do Corinthians na época faziam muito sucesso, o Ricardinho e o Marcelinho. Mas Marcelinho, qualquer canal que você Mas passava... pesquisa da época da revista Placar, qual o jogador mais odiado do Brasil? O Marcelinho Também. Carioca era o campeoníssimo também. Sim. Sim. E o que você acha desse dilema ético? Enquanto eu tô do lado de lá e tô pagando, tá tudo bem. Quando eu passo pro lado de cá, deixo pagar, me sinto prejudicado. Eu acho que o ideal seria que as denúncias viessem antes, que ele cedesse a qualquer tipo de corrupção. Porque, na verdade, é uma prática de corrupção. Sim, Né? sim. E mesma situação, a reportagem do UOL relata, Zé, que aconteceu com o ex-gerente de futebol do Guarani, lá de Campinas, o Lucas Andrino Chirico, ou Chirico, não sei o nome dele correto. Agora, o site é interessante porque ele tem textos muito mal escritos. A gente às vezes duvida da veracidade de várias informações do site Futebol Interior, né? Ele vive em rusgas com jornalistas conhecidos da nossa imprensa esportiva. Mas ele tem pelo menos uma questão que eu acho que é meritória. É o único site que acompanha o futebol do interior e o futebol das divisões de base. De base não. Inferiores. Série C e Série D do Brasileirão, Copa Paulista, Série Última Divisão A3, Paulista, Última né? Divisão. Então o único site onde nós podemos ter acesso a resultados e informações dos clubes é o futebol interior. Mas, mais uma vez, é uma prática de textos muito mal escritos. A gente, às vezes, desconfia dos interesses que estão em jogo ali quando se noticia fatos relacionados aos clubes, especialmente os de São Paulo, né? E é um site que vive as turras com grandes nomes da imprensa esportiva brasileira. O que realmente deixou ainda mais conhecido o site, né, o Futebol Interior, é o placar ao vivo. Hoje, grandes rádios, elas utilizam o placar ao vivo para atualizar plantonistas, né, esportivos. E muitos jogos podem ser acompanhados pelo site Futebol Interior com transmissões radiofônicas. Também. Muitos jogos são acompanhados porque eles permitem o acesso eles fazem parcerias com algumas cidades. Rádios. Aqui em Bauru, por exemplo, tem a parceria com a Rádio Auriverde, que é quem transmite os jogos do Noroeste. E eles disponibilizam a locução ao vivo. Isso, portal, eles fazem site. após a notícia do Noroeste, após falar sobre o time, eles deixam aquela opção e você pode acompanhar em parceria com o Futebol Interior, com a Rádio X ou a Rádio Y. Existe essa parceria em várias cidades. Agora, a pergunta que não quer calar. Você só citou essa questão porque recebeu do tal João Telê? Para falar isso aqui no ar, do canal? Não tem envolvimento nenhum com meu amigo João Telê. Tá certo. Mais algum tema, Tuca? Tem mais 2 temas aqui, vamos lá. Só notícia ruim, né? Também foi veiculada essa semana na mídia que o Brasil é campeão em casos de positivos de doping no futebol, né? A gente vem noticiando aqui por várias questões que a gente já discutiu, a proximidade dos Jogos Olímpicos, Jogos Pan-Americanos, a questão dos atletas
que dependem de ter um índice para participar e garantir seus patrocinadores. Então a gente sempre vê, principalmente em esportes, no atletismo a gente tem essa característica, né? Ou nas lutas, em que o esporte tem essa característica, em que o doping acaba sendo não tanto pelo desempenho em si, mas por uma sobrevivência financeira no esporte. A gente nota isso. Mas o problema, Zeca Marques, é que o Brasil também, os dados são de 2013, do ano fechado 2013, né? Que o Brasil é campeão em casos positivos no futebol. No futebol. É lógico que tem uma base grande de atletas, né? Então a gente pode filtrar pelo número, né? Então quanto mais atletas tem, o futebol de campo, depois o futebol do salão é o esporte mais praticado, e com certeza, né, a presença, o doping, os exames antidoping estão mais presentes no futebol de campo do que no salão, que fico imaginando se acontece isso no futebol de campo, imagina no futebol de salão, né? O que deve rolar aí? A questão é justamente essa, o controle do doping no futebol faz contínuo. Com que apareça mais. Todos os jogos a gente tem o sorteio de 2, 3 jogadores de cada equipe que vão fazer o teste da urina. Sim. Agora o caso, Zeca Marques, é que Portugal é o vice-campeão. Né? Em 2013 foram 10 casos aqui no Brasil, né? Quase 10% do total de todas as sanções aplicadas pela WADA, né? Que é a Agência Mundial de Controle Antidoping. E Portugal teve 7 casos em segundo... 7 casos? Sim, 7 casos em segundo lugar, né? Então, é uma situação curiosa, né? Será que a língua portuguesa facilita o doping no futebol? Mas aí a questão também é definir o que é doping. São substâncias que vão melhorar o desempenho do atleta na prática esportiva? Nem sempre, né? São substâncias que são consideradas hoje como drogas ilícitas. Por exemplo, o uso de maconha, haxixe, por exemplo. Então, isso é considerado doping, né? Mas... qual que é a questão? Isso favorece o desempenho ou não favorece? Né? Qual o benefício? Sim, a gente já tratou desse tema aqui num programa passado, quer dizer, normalmente o uso da maconha não vai fazer com que o atleta corra mais. Não. Mas pode haver uma questão analgésica da maconha que certamente também favorece. Um atleta com dores, a partir de uma analgesia propiciada pelo consumo dessa substância, teria não um rendimento melhor, mas uma recuperação possível melhor de uma prática de cansaço, né? Sim, eu só vou colocar aqui alguns dados, Zeca, para a gente ter uma noção, né? Quais foram as modalidades que mais acusaram casos de doping, né? O futebol, 10 casos. O atletismo, que para mim, notadamente, seria primeiro lugar com 7 casos, mas não. O levantamento de peso... E o ciclismo? Não, o levantamento de peso com 5 casos, tem ciclismo aqui sim. Os esportes aquáticos com 3 casos, a canoagem com 3 casos, o ciclismo com 3. Aí tem uma coisa muito estranha, automobilismo, 2 casos. Será que era gasolina batizada? Coisa, né? Brincando, mas doping só assim... abasteceram impostos... de bandeiras suspeitas. Né? O judô um caso, o pentatlo um caso e o vôlei um caso que, sinceramente, eu não me recordo quem foi. Né? Então... acho que o número, na verdade, apesar de falar que é um recorde mundial, eu não acho que seja um número expressivo, 10 casos de doping numa modalidade do tamanho do futebol do Brasil. Até pelo número de clubes que tem o Brasil em comparação a outros países, sim, como você citou, né, o número de atletas. Então, se você vê o futebol em relação ao atletismo, que teve 7 casos, na minha percepção, então, o doping é muito mais forte no atletismo e principalmente no levantamento de peso, 5 casos. Então, pega o número de praticantes de futebol e de levantamento de peso. Né? Então, tem a ver com o que a gente acabou de comentar. O que a gente acabou de comentar, a frequência com que os exames antidopagem são feitos. E também a própria exigência da modalidade, né? A última notícia aqui mais leve, meu amigo Guilherme. Que bom também. Um pouco mais leve. Pena que Carlos Napolitano não está aqui. Porque senão seria acionado. Eu e Carlos Napolitano nos transformaríamos em torcedores do Espírito Santo Futebol Clube. É um time que está na 2ª divisão do campeonato lá do Espírito Santo. Capixaba. Obrigado pelo apoio. Mas o que acontece? A gente reclamou várias vezes aqui, né, Zeca, do futebol que a pessoa acaba indo para o jogo. A gente falou da semana passada, aquele jogo às 11 da manhã. Por que essa preferência pelos 11 da manhã? Você acaba criando um programa de entretenimento do qual o futebol é um pedaço. Né? Vai ter rodada dupla agora às 11 da manhã. Agora rodada dupla? Então o negócio... CBF... Tem sido o horário de maior público no Campeonato Brasileiro e a CBF vai fazer 2 jogos. Eu acho que com um público diferenciado também, né? Com um público diferenciado.
Então, o que acontece? Lá no Espírito Santo, o time do Espírito Santo Futebol Clube, ele teve um aumento de 900% da sua torcida. Por quê? No Espírito Santo não é proibida a venda de bebidas alcoólicas nos estádios. Então eles criaram tipo uma balada futebolística. O que quer dizer isso? Né? Quem for assistir aos jogos pode comprar uma cerveja dinamarquesa importada que custa 12 a 15 reais no supermercado por 5 reais. Né? Se você for com a camiseta do time, você ganha 2 latas de cerveja. Mas esse jogo não é às 11 da manhã, é às 11 da noite. Não, Então. 11 da noite. Não. E depois do jogo, tem mais uma balada com samba que dura 1 hora pós-jogo. E o negócio funcionou, porque o time também deu resultado em campo, subiu, ascendeu a divisão, né? E o desempenho do time foram de 13 vitórias e 3 empates. Não, mas a que horas são esses jogos? Não cita, é uma falha da matéria, Zé. Infelizmente veja, não cita o horário. Deve ser à noite. O futebol com open bar. O futebol com open bar. Não, você falou que o Carlos Napolitano e você mesmo seriam um público-alvo dessa ação. Mas se ela começar à tarde da noite, vocês deixam de ser público-alvo. Vocês vão pra cama às 10 da noite. Verdade, mas a gente faz tudo pelo time. E em caso de vitória, estica um pouquinho o samba após a... Deve esticar, deve ter um bônus, o open bar deve durar um pouco mais. O nosso diretor Fábio Fleury poderia até atestar e testemunhar o que eu vou dizer aqui, mas no rugby existe o terceiro tempo, que é tão ou mais importante do que os próprios 2 tempos do rugby. Certo. O terceiro tempo é a confraternização entre os jogadores das 2 equipes, né, que bebem e conversam e discutem e se confraternizam. Né? Sim. Então o terceiro tempo no rugby é famoso. Temos agora o terceiro tempo no futebol capixaba, então. Futebol capixaba. Pelo visto, terceiro e quarto tempos, né? Tá, ok. Então essa notícia mais leve aí pra fechar meus comentários de hoje, amigo Guilherme. Tá certo. Já pensou se essa moda pega, né? Pode ser numa manhã, quem sabe. Você está sintonizado em 105,7, curtindo o Observatório do Esporte. Agora vamos aos destaques deste sábado com o nosso grande Zeca Marques. Bom, eu vou desmentir aqui meu amigo Tuca Américo. Por quê? Você falou que o árbitro do jogo Chile-Uruguai foi elogiado. O árbitro foi o brasileiro Sandro Meirahit, que, por sinal, foi o representante da arbitragem brasileira no último Mundial, 2014, aqui no Brasil. Tuca Américo, juiz brasileiro é afastado da Copa América após a expulsão de Cavani. Então, se alguém é afastado da Copa América, eu imagino que os dirigentes do torneio avaliaram que a atuação dele foi desastrosa. E o caso em questão aqui é a expulsão, que para mim é determinante até no resultado do jogo. O Uruguai jogou com 10, grande parte, né, da partida, no segundo tempo. O Cavani, ele sofre que nós poderíamos dizer o quê? Uma ação de bullying, um bullying físico. O jogador adversário, Gonçalo Rara, apalpa as nádegas do Cavani durante o jogo. Certo. O Cavani esboça o movimento de braço, mas as imagens que nós temos não demonstram que houve contato, que houve agressão ao jogador chileno. Nada assintoso, nada disso. Né? Parece que houve um sopro ali do Cavani e o jogador chileno desaba que nem açúcar em contato com a água. O árbitro Sandro Meirahit não estava vendo o lance e imediatamente já pune o Cavani. Nem consultou Exatamente, o Cavani é expulso e eu acho que o Sandro Meirahit, depois de atingir o auge da sua carreira, que foi a arbitragem da Copa, ele volta para o Campeonato Brasileiro no ano passado e também afastado por deficiência técnica. Então vejam, o nosso principal árbitro, que está nas 2 maiores competições que a CBF poderia estar presentes com a arbitragem brasileira, Copa do Mundo e Copa Continental, no caso Copa América. O nosso árbitro é essa vergonha. Na Copa do Mundo ele não foi tão mal, né? E entrou para a história como o primeiro árbitro do mundo a utilizar aquela tecnologia da linha de gol para determinar se a bola entrou ou não no jogo França e Honduras. Mas eu lamento, porque me parecia um árbitro capacitado, com bom preparo físico, mas ele tem se perdido em lances capitais. E essa arbitragem da última quarta-feira, eu volto a dizer, para mim, um árbitro fazer uma expulsão dessa sem ter plena noção do que aconteceu é muito desastroso, né? Você não vai comentar, vou antecipar aqui, não sei se é o seu tema, mas você está falando de árbitro, você não vai comentar o caso Amarília? O escândalo, né, que ficou... A gente falou Tava esperando o Zeca Marques comentar o caso. Uma provocação aos amigos corintianos, mas Sim. Não existe aquele bordão de ladrão que rouba ladrão, tem 100 anos de perdão. Então o Corinthians deveria devolver primeiro o Campeonato Brasileiro 2005, que ele recebeu em função de outro juiz
que é acusado de atos ilícitos, Certo. que é o Edilson Pereira Carvalho. Mas é uma brincadeira. O Corinthians é tido popularmente como um dos times que mais é beneficiado pela arbitragem. Então, quando ele é prejudicado, o agente desse É o nosso João Telê. prejuízo deveria ser punido. E tirando o torcedor corintiano, todo mundo gosta, né? Quando o Corinthians é prejudicado, quando acontece qualquer coisa de mal. Aí existe a história de que o Corinthians ele é o beneficiário do apito amigo, Sim, etc, sim. etc. Então, mas o curioso é que essa notícia veio lá da Argentina, né? Como você encara isso? Então, eu acho que isso é o que dá mais credibilidade à denúncia, porque veio da Argentina e o beneficiado, neste caso, e no outro caso que é citado nas conversas telefônicas do ex-presidente da AFA, era um jogo que envolvia o Santos Independiente em 64, 63. No caso do jogo do Corinthians, a arbitragem... Desastrosa. Eu assisti a partida ao vivo, em direto pela televisão, e de fato, algumas decisões polêmicas, contestáveis, etc. No caso do jogo do Santos e Independiente, até porque não há registros televisivos da época, o site Trivela fez um levantamento sobre a cobertura dos jornais cariocas e paulistas sobre a época. Os jornais não eram assim taxativos em dizer que houve um prejuízo deliberado, né, à arbitragem, mas os jornais dizem que as decisões também foram polêmicas. Eu acho que não são só esses dois casos. Tem mais, né? Tem muito mais casos, alguns que podem até favorecer equipes brasileiras, né? O que eu acho interessante é que não há interesse, nem mesmo do Corinthians, da CBF, da nossa confederação, não há interesse em esmiuçar melhor essas questões. Sim. Porque eu também estou convicto de que houve momentos em que equipes brasileiras vão ter sido beneficiadas em função desse sistema de corrupção, que não é só da FIFA. A gente já falou incrível, isso aqui. né, Zé, que você falou do presidente da O Julio Grondona. O Julio Grondona, né, da AFA. Ele era poderoso mesmo, porque só tá aparecendo notícia depois de morto, né? Então, e nos anos 60, o benefício que o Independente teria é porque ele não era ainda presidente da AFA, mas era dirigente do Independente. Sim. Independente que depois vai ser campeão 7 vezes da Libertadores. É Mas os times brasileiros sempre tiveram dificuldade de disputar a Taça Libertadores até os anos 90, porque era muito complicado atuar fora do Brasil. Sim. Em função da pressão dos estádios, da torcida nos estádios, em função das arbitragens. Sim. Então havia riscos à integridade física dos atletas. Aquela imagem clássica dos escudos jogos. Da Polícia Militar protegendo o coisa, né? Que não acontecia quando as equipes sul-americanas vinham atuar no Brasil. Se fosse no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, em São Paulo, nunca houve problemas de integridade física dos atletas. Claro. Há uma cena clássica do Emerson Leão, a época técnico do Atlético Mineiro, que é agredido, tem afundamento do osso da face, num jogo dessas taças continentais administrado pela Conmebol. Né? Mas enfim, eu acho que o buraco ainda é muito mais fundo e se a gente fosse investigar, de fato, a gente chegaria a questões, acho que muito... Melhor aguardar as cenas dos próximos capítulos. Não, é melhor investigar e de fato, fundo nessa questão, porque eu acho que são vários casos, não são só esses dois que foram citados. E no caso de encontrar mais, se for punir todo mundo também, né? Muita gente até já se foi, como é o caso aí do ex-presidente da AFA. E o Corinthians pede, pelo menos que a gente viu essa semana, uma indenização por parte da Conmebol. O que eu posso garantir é que a Portuguesa de Desportos nunca foi beneficiada pela arbitragem. Muito bem. O grande time, que é outro próximo tema seu, né? O grande time, um dos grandes é a Lusa. Por que, Tugamérico? A discussão que houve lá na ESPN, questionando se o Corinthians... na Fox Sports? Na Fox. Né? Na Fox, no programa Rádio Fox. Aqui não envolve a Portuguesa. Eu sei, mas... Aqui já que falamos do Corinthians... Não, aqui eu ia colocar a Portuguesa como um dos grandes. A Portuguesa é um time grande, lógico. Ou pelo menos já foi um time grande. Mas com certeza está entre os 7 maiores da cidade de São Paulo. É interessante que até os anos 40, o São Paulo, que tinha começado as atividades poucos anos antes, não era um time grande. A Portuguesa era um time com uma dimensão maior que até do que a do Santos. Né? O problema claro que a gente está brincando, a Portuguesa é um time tradicionalíssimo, né? Mas o problema é que nas últimas temporadas não tem sido feliz, né? Não tem conseguido a Lusa fazer boas campanhas. A exemplo do Guarani, por exemplo, que também surgiu uma notícia essa semana de que o presidente poderia até... confirmar o abandono na Série C do Campeonato Brasileiro, e aí o Guarani ficaria suspenso por 2 anos, pelo menos, né? Algo lamentável para uma equipe que já foi campeã brasileira. Sem dúvida. O único campeão brasileiro que não pertence à capital de estado, até hoje é o Guarani, que é de Campinas. Tem muita história, né?
revelou jogadores que fizeram sucesso no futebol brasileiro, futebol internacional, seleção brasileira, Copa do Mundo. Mas enfim, a questão aqui tem a ver com uma briga de jornalistas esportivos para dar um pouco mostras desse nível que a gente comentava há pouco sobre o site de futebol interior, que vive as turras com vários jornalistas. Num programa da Fox Sports, aquelas discussões de boteco que são transmitidas ao vivo, produzidas em estúdios de televisão, houve uma discussão sobre o fato de o Corinthians só ter se tornado um time grande dentro de campo a partir dos anos 90. E quem defendia esse ponto de vista era o Fábio Sormani, aliás, história em Bauru, né, o Sormani. Ou seja, o Corinthians era um time grande nas arquibancadas, mas pequeno dentro de campo, porque não tinha conquistas de vulto. Só a partir dos anos 90 que ele é campeão brasileiro, depois campeão da Libertadores mais recentemente. E para minha surpresa, quem tomou as dores do Corinthians não foi nenhum dirigente corintiano, foi o Carlos Cereto, que é um editor-chefe dos canais Sport TV. E ele colocou no seu Twitter: o problema é que, infelizmente, a imprensa esportiva passa por um momento ruim. A média é péssima e contribui para fanfarronices. Eu não sei se ele também está olhando para os próprios canais Sport TV para dizer uma coisa dessas, né? Continuando, o que faz a grandeza de um time não são títulos, mas a sua história, aquilo que representa é a relevância de sua torcida. Bom, a partir desta opinião, então a Portuguesa é um time grande, porque se o que importa não são títulos e a sua história, é a relevância e não o tamanho da sua torcida, eu diria que a Portuguesa é um time gigante, então. O pior é o que ele fala depois, em outro tweet. Um comentarista que diz que um gigante como o Corinthians só se transformou em time grande depois de 90, ou é palhaço ou não sabe de futebol. Eu tendo a concordar em tese com o ponto de vista do Cereto. Não concordo com a maneira como ele expressou isso. Porque esse tipo de opinião poderia ter sido publicada e divulgada nos próprios canais dos quais ele é um dos editores. E aqui é uma questão de opinião. Eu acho que o Sormani tem todo o direito de expressar a sua opinião. Sim. Acho até que houve uma pequena incompreensão. O que o Sormani quis dizer é que o Corinthians passou a ter uma outra dimensão a partir do momento que ele deixa de ser um time de poucas conquistas ou de conquistas só locais e passa a ser campeão de torneios nacionais. A partir dos anos 90 o Corinthians começa a ganhar a Copa do Brasil, né? Mundial de Clubes da FIFA em 2000. Então há um ponto de viragem na história do Corinthians que é justamente os anos 90. Agora, também concordo que não dá para ignorar a grandeza do clube Corinthians até a década de 80. O Corinthians, para mim, sempre foi um dos gigantes do futebol brasileiro. Há um pouco de fanfarronice nessas observações, mas isso também tem um pouco a ver com esse histrionismo do jornalismo esportivo de mesas redondas. E esse programa da Fox Sports, né, que quer até mimetizar um programa radiofônico, ele é muito histriônico, no sentido de querer mostrar personagens que estão ali para fazer graça ou para fazer esse tipo de pronunciamento só para gerar polêmica. Mas, enfim, mais uma vez, tendo a concordar com o ponto de vista do Cereto, não concordo com a maneira como ele expressou e acho que é uma briga por audiência, que no fundo o que está por trás é isso. Eu quero falar isso, eu entendo isso como uma forma de capturar para o Sport TV a torcida do Corinthians como audiência. Não, porque a Fox Sports, com programas que a gente pode até julgar aqui se é subjetivo ou não, que eu vou dizer, mas programas de baixa qualidade, tem conquistado audiência na TV fechada. A Fox Sports já ultrapassou a ESPN em número de telespectadores e está ali nos calcanhares da Sport TV, quer dizer, a gente não sabe até quando que esse fenômeno vai se continuar se procedendo. Mas enfim, aqui o que está por detrás disso é uma grande briga dos canais, da audiência, e seria interessante que o Cereto ficasse atento aos pronunciamentos, às fanfarronices que também acontecem nos seus canais. Né? Sim, com certeza. E outra coisa, né, Zé, que a gente nota aí com a expansão da mídia esportiva, dos canais a cabo, tem a impressão que está faltando bons jornalistas para poder ocupar espaço nesses canais, né? Então a gente nota que tem comentaristas de baixo nível. A Fox Sports, né? A gente já comentou aqui, ela veio para o Brasil como sendo uma grande novidade do mercado televisivo, na área de esportes, mas ela até hoje, a gente pode também mais uma vez questionar o que eu vou falar, mas ela para mim não trouxe inovação tecnológica, inovação de linguagens, de formatos, e ela tem recebido profissionais que são aqueles que tiveram problemas ou foram demitidos ou pediram demissão em outras emissoras.
Quer dizer, não tem nenhum nome novo que a gente perceba. Ela teve dificuldade para montar sua equipe. Então, e está montando a equipe com nomes que são de outras emissoras. Aquilo que no futebol, popularmente, diria que é o refúgio. É diferente de quando se montou a ESPN Brasil, Sim. né? Com o Trajano capitaneando. A ESPN, foi buscar pessoas. A ESPN teve um grande mérito de buscar muitos jornalistas do meio impresso. A gente comentou aqui há 2 semanas a história da revista Placar. Sim. Então, a redação da ESPN era quase a redação da Placar que passava do meio impresso para o meio televisivo. Então, a ESPN apostou em nomes novos. A Sport TV, querendo ou não querendo, a gente pode até discutir, né? Aposta muito em ex-jogadores, etc. Mas aposta em nomes novos. A Fox levou as pessoas que a gente já conhecia de outras telas de TV. Personagens descartados de uma emissora. Sim. O último, por exemplo, foi o Nivaldo Prieto, né? Pelo menos um dos últimos. Nivaldo Prieto, que era subaproveitado na Bandeirantes. PVC, Paulo Vinícius Coelho, que se indispôs com colegas na ESPN, foi para a Fox. E vários outros. O Flávio Gomes, que era jornalista dos canais ESPN, teve um problema que nós comentamos aqui também à época, né, de um Twitter pessoal em que ele ofendia a torcida do Grêmio, foi demitido e foi para lá. E o Renato Maurício Prado, que brigou com o Galvão Bueno no ar, na Sport TV. Já tá arranjando briga na ESPN também? Ah, mas isso não é difícil. Na Fox, desculpa. Bom, podemos passar de assunto? Claro. Vamos lá. Eu queria, por último, comentar uma pesquisa do Ministério dos Esportes, que foi divulgada nesta semana, o Ministério do Esporte, aliás, foi divulgada na última segunda-feira, dia 22 de junho. E, Tucamérico, você, como eu disse que você vai dormir cedo, né? Esta pesquisa foi divulgada, inclusive, no Jornal Nacional, com grande destaque. Acho que você já estava nos braços de Orfeu. Já dormia... Morfeu. Orfeu não, Morfeu. É verdade. Então, vejam só. O Ministério do Esporte divulgou uma pesquisa feita referente ao ano 2013, em que foi perguntado ao brasileiro quais os seus hábitos de prática esportiva e de prática de atividade física. Acho interessante que o Ministério do Esporte tenha feito uma divisão. Uma coisa é esporte, outra coisa é atividade física. Foi pesquisado um universo de 146 milhões de brasileiros, compreendidos entre os 14 e 75 anos. Então, a gente poderia até dizer que o número que a gente vai mostrar aqui poderia ser maior se jovens, né, crianças de 10 a 14 fossem contemplados. Mas, enfim, desse universo de 146 milhões de brasileiros, a pesquisa mostra que apenas 54% praticam algum tipo de atividade física ou uma atividade esportiva. 46% não praticam nada, são sedentários, né? É um número interessante porque o Brasil ficaria num ranking internacional de países que fizeram a mesma pesquisa, ele ficaria como o 4º mais sedentário. Isso contraria um pouco a imagem que a gente tem do Brasil, especialmente nos estados e cidades que ficam na costa litorânea, de ser um país de muita atividade física, um país de clima favorável, né? O problema maior entre as mulheres, 50,4% não praticam nada, são sedentárias, entre os homens 41,2%. Né? E o que a pesquisa mostra é que a chegada ao mercado de trabalho pelas mulheres faz com que elas se dediquem mais a essas atividades. Eu acho que é muito interessante o Ministério do Esporte mostrar qual que é a sua função, e isto aqui é um trabalho, uma política de Estado interessantíssima, fazer esse diagnóstico. Inclusive para o Ministério da Saúde também. Exatamente. Qual que é o que eu senti falta? Eu não vi no documento. O documento é extenso, né, desse relatório, mas eu não vi no site nem no documento qual que é a definição que o Ministério utilizou para dizer o que é atividade física e o que é uma atividade esportiva. Porque na comunidade europeia existem muito esses relatórios, essas pesquisas, né? Eles chamam lá de Eurobarômetro do esporte, da atividade física. E para a comunidade europeia, uma pessoa que caminha meia hora durante um dia no ano já praticou atividade física. Quer dizer, basta ele caminhar ali meia hora durante 365 dias. Por quê? Porque para a comunidade europeia é interessante mostrar nesses índices do continente, ou dos países que formam o bloco da Europa, né, o bloco europeu, é interessante mostrar índices positivos. Sim. E eu não sei, né, se o Ministério pudesse pelo menos mostrar onde é que está, eu não achei, quais são os critérios que ele levou em conta para definir o que é esporte e atividade física. Porque se a gente partir do mesmo princípio, que alguém caminha meia hora durante um dia no ano, estiver praticando atividade física, a gente poderia dizer que não, que isso não configura atividade física, e o índice de sedentarismo poderia ser muito maior.
né? Tá. Eu achei que tem vários problemas. A faixa etária é 14 anos. A 75. Então, quer dizer, 14 a 75. abaixo de 70 anos não está contemplado. Não, tá. De Tá. 14 a 75 Não, anos. abaixo de 14 não está contemplado. Abaixo de 14, não. Então, que eu acho um E erro. acima de 75. É que eu já acho um erro monstruoso, né? Porque principalmente se tratando de esporte. Porque você vai formar atletas abaixo dessa idade, dificilmente acima dessa idade. Muitos atletas começam com 11, Começa né? com 11, até um pouco antes, né? Naquela faixa etária que a gente chamava do antigo ginasial, né? Você sai do primário, vai para o ginásio, vai para a educação física e já começa a praticar algumas modalidades esportivas. Eu, apesar da minha alta estatura, né? Eu meço 1,65 m, eu, quando estava no antigo ginásio, da 5ª à 8ª série, ou seja, dos 11 aos 14, eu jogava basquete pelo meu colégio. Sim. Jogos Colegiais, metropolitanos de São Paulo. municipais, Então, eu entraria no índice daquele que pratica Esporte. nesse caso. Sim, então acho Mas que... nesta pesquisa eu estaria de fora por causa da faixa etária. Sim, então acho que a primeira questão é essa faixa etária, que eu acho que o esporte tem que ser contemplado e teria que fazer um diagnóstico preventivo, né, abaixo dessa faixa etária para ter um diagnóstico, porque é a faixa etária abaixo de 14 anos que você se inicia na prática esportiva verdadeira. Mas então, dentro do seu critério, talvez o número de sedentários fosse menor. Sim. Agora, se a gente poder esmiuçar o que é atividade física para o Ministério do Esporte, a gente talvez pudesse aumentar o número de sedentarismo, de sedentários, né? O que é atividade física, Tucamérico? Levantar um copo. Eu acho que a atividade O física, pessoal que do vai meu lá, ponto de vista... Você e o Carlão, se forem para Vitória participar do terceiro tempo lá do futebol capixaba, vocês vão levantar copo. Isso é atividade física? Não é atividade física. Eu acho, pelo menos do meu ponto de vista, a atividade física é aquela que você faz regularmente, que te traz benefícios à saúde. Né? Então, caminhar 30 minutos é melhor do que não caminhar nada, mas o benefício à sua saúde é praticamente nulo. Mas, enfim, eu peço desculpas se isso estiver definido em algum canto do relatório do Ministério, mas eu não encontrei a definição para que... a definição mas que se você vai fazer um relatório, é comum que você faça lá um glossário especificando o que se entende por tal conceito. E não só a definição do conceito, se esse conceito foi assimilado pelos indivíduos que foram aplicar a pesquisa. Sim, quer dizer, entendem. essas pesquisas elas têm uma dificuldade de aplicação porque são indivíduos que às vezes têm compreensão distinta daquilo que foi programado pelo órgão responsável. Só né? uma coisa só que me preocupa muito. Você falou a relação das mulheres que têm menos prática esportiva e atividade física, né? Então me preocupa muito em relação às mulheres, principalmente, e já começando isso em relação aos homens também, o apelo a tentar uma falsa manutenção da saúde física ou da estética através da cosmética. O que a gente vê é meninas de 14 anos, 15 anos, até querendo já apelar para uma cirurgia plástica para resolver problemas que uma atividade física resolveria. E também querendo apelar para dietas milagrosas, algumas questões estéticas e de saúde que a própria atividade física ou a prática desportiva resolveriam. Então isso me preocupa muito. Exatamente. Você está sintonizado em 105,7 no Observatório do Esporte. Vamos agora para a matéria desta semana, matéria deste sábado, na locução de Heitor Facini. Observatório do Esporte. Confira a reportagem da semana. Um tema em debate. O futebol americano é um esporte que ganhou muita popularidade no Brasil nos últimos anos. Uma pesquisa do jornal The Independent aponta os brasileiros como a segunda maior audiência fora dos Estados Unidos na NFL, a Liga Nacional de Futebol Americano. Além de assistido, o esporte também passa por um crescimento em sua prática no país. Existem federações em quase todos os estados, além de 2 grandes campeonatos nacionais, o Brasileiro e o Torneio Touchdown. As ligas são muito bem estruturadas, e grandes estádios já foram palco do futebol americano, como Couto Pereira e a Arena Pernambuco. E nesse ano o Brasil se prepara para um feito histórico no esporte, a disputa da Copa do Mundo de Futebol Americano nos Estados Unidos. Após vencer a seleção do Panamá fora de casa pela repescagem, o time chamado de Brasil Onças classificou-se para o Mundial. A estreia será no dia 9 de julho em jogo contra a França. Danilo Miller é técnico da seleção brasileira e tem experiência com a modalidade há 8 anos. Ele aponta as evoluções na prática do esporte nos últimos anos. O futebol americano aqui no Brasil cresceu muito nos últimos anos, tanto em número de fãs da NFL quanto o número de praticantes. Hoje em dia são mais de 130 times no Brasil
jogando equipado, isso aí do norte ao sul do país, e o número não só de praticantes aumentou, mas como a qualidade dos jogadores. São jogadores que estão começando mais cedo a se envolver com o esporte e estão se desenvolvendo com muito mais facilidade que a turma mais antiga. Então são pessoas que chegam no esporte já com ele um pouco mais desenvolvido, com técnicos mais capacitados, então eles acabam pegando do jogo muito mais rapidamente do que a turma anterior. É um esporte que cresceu bastante, não só em número de praticantes, mas sim de qualidade dentro de campo. Apesar da grande popularidade, a modalidade ainda enfrenta sérios problemas com relação a patrocínio e exposição na mídia. As transmissões e notícias do futebol americano no Brasil são muito escassas, e isso implica nos investimentos no esporte. E a modalidade ainda enfrenta a concorrência de esportes olímpicos, como diz Danilo Miller. O futebol americano está enfrentando um problema muito difícil, que é a realização das Olimpíadas aqui no Brasil. Então o apoio maior é sempre futebol. Eu diria que 80% dos canais esportivos aí passam futebol. Os outros 20% têm sido para os esportes olímpicos, né? Eles estão recebendo apoio do governo, um apoio muito grande financeiro. Com um apoio grande financeiro você consegue ter acesso à televisão. Você compra um horário e consegue colocar lá, e a partir disso você consegue patrocínio. E esse é um problema do futebol americano, ainda não tem esse apoio do Ministério dos Esportes, então a procura pelo patrocínio fica mais difícil quando você não consegue colocar o esporte na televisão. Então o problema, uma coisa é vinculada à outra. Você não consegue colocar na televisão porque não tem patrocínio, você não consegue patrocínio porque você não está na televisão. A partida contra o Panamá foi televisionada na última hora pelos canais ESPN. Ainda assim, essa exposição foi benéfica para o time brasileiro. O jogo classificatório contra o Panamá foi muito importante para a gente, exatamente por, no último segundo, a ESPN ter passado a partida. Se eles tivessem confirmado o jogo um pouquinho antes, a gente teria conseguido patrocínio, até seria uma viagem mais tranquila para a gente. Mas como foi de último segundo, foi bom pela exposição que teve. Teve muita gente que assistiu, muitos patrocinadores se interessados, e a partir dali muitos já começaram a pensar no apoio ao Campeonato Mundial. No entanto, a seleção brasileira ainda enfrenta diversas dificuldades, mas a tendência é que o cenário mude nos próximos anos. A confederação, junto com os patrocinadores e apoiadores da seleção, estão pagando a hospedagem e alimentação dos atletas lá. Serão 10 dias pagos pelos patrocinadores e apoiadores da confederação. No momento, cada atleta e treinador teve que pagar a sua própria passagem. Então é uma ajuda muito grande que a gente teve, um apoio legal, mas ainda não foi 100%. Então todo o sacrifício que a gente está fazendo, que essa geração está fazendo agora, não é pensando na gente. A gente está acostumado a fazer isso, a pagar nossas próprias viagens. Já pensando na geração futura. A cobertura dos resultados do futebol americano nacional ainda é muito limitada. São poucos os canais da imprensa que noticiam as partidas, e esse trabalho fica encarregado a blogs. Felipe Lawrence, de 26 anos, é advogado e mantém o site O Quarterback, que noticia a maioria dos resultados no Brasil. Felipe conta a motivação de atualizar o site. Eu via que pouca gente divulgava o esporte aqui no Brasil, ele precisava de uma certa ajuda, e aí eu resolvi começar a divulgar, e teve uma resposta boa, tanto dos times que gostavam da publicação, quanto das pessoas que acompanhavam, que elas olhavam e falavam, pô, tem um time aqui na minha cidade, eu não sabia, vou começar a assistir, esse tipo de coisa. Conseguir as informações é um trabalho difícil, pela falta de notícias. Felipe fala sobre seus métodos. Garimpando mesmo, cara, pelo Facebook, telefonando, mandando mensagem para quem eu conheço, não tem uma central de resultados, por assim dizer, tem que ir indo atrás, é bem complicado. Recentemente, o portal Lancinete se abriu para o futebol americano nacional. Há mais de um mês existe o blog FA Brasil, mantido por Jorge Kadovac. O blog traz as principais notícias do esporte no Brasil, além de textos opinativos. A produção do Observatório conversou com Jorge sobre a ideia da criação da FA Brasil e a relação com o Lancinete. Existia um desejo aí de voltar a escrever, voltar a falar sobre esse esporte, e coincidiu justamente o momento que eu estava conversando com um dirigente do Corinthians Steamrollers sobre a curiosidade de como estava o esporte neste ano, 2015, de uma forma mais
mais profunda. E aí ele me indicou diversos sites que na época, lá para 4 anos atrás, não existiam, canais de YouTube, e eu fiquei muito motivado a falar do esporte de novo. Então eu procurei o Lance também já tinha em mente alguns projetos complementares, mas acabou sendo um encontro de desejos mesmo. Eu que gostaria de voltar a falar sobre a modalidade exclusivamente no Brasil, e o Lance que vê a oportunidade fantástica, não só em função do Mundial, mas por eles verem também o potencial que tem a modalidade. Jorge ainda acredita que o futebol americano terá maior exposição por conta do grande leque de emissoras de TV. Há de se ver o seguinte, tem uma tendência aí que a Turner entra com o esporte interativo, a Fox entra com o Fox Sports, o Sport TV continua presente, a ESPN continua presente, e torna-se necessário ter mais conteúdo. É normal que eles briguem por futebol, mas vai chegar um momento que alguma coisa diferente há de ser transmitida. Então é claro um sinal de que há mais espaço em mídia para transmissão, e quem sabe numa dessas o futebol americano entra junto. Uma emissora que já fez isso foi a Band Sports, que transmitiu partidas do torneio Touchdown, um campeonato nacional. Ivan Zimmerman, narrador de futebol americano do canal, relata como a emissora iniciou a cobertura do torneio. A Band Sports, ela transmitia, quando a gente transmitia o torneio Touchdown, era em acordo com a Liga. A Liga tinha lá, comprava o horário, fazia a transmissão e a gente narrava e comentava. Lógico que havia um interesse, porque, por exemplo, você vai comprar o horário de um torneio esportivo. Então o torneio Touchdown acasalava exatamente com o interesse da empresa. Por último, o treinador Danilo Miller deixou um recado para os torcedores brasileiros. Que torçam para a seleção brasileira aí. Campeonato Mundial vai acontecer entre o dia 9 e 19 de julho em Canton, Ohio, nos Estados Unidos. O Brasil enfrenta a França na primeira partida, uma partida muito difícil. Estamos há 2 meses trabalhando para essa partida. Esperamos surpreender os franceses, eles são favoritos na partida, esperamos surpreender eles e ter a chance de surpreender também a Austrália e a Coreia e pelo menos disputar uma semifinal do campeonato. Muito bem, após a locução aí do Heitor Facini, vamos aos agradecimentos ao Danilo Miller, também ao Felipe Lohance, ao Ivan Zimmerman e também ao Jorge Kadoaki. E para falar um pouquinho mais desse tema, estamos recebendo agora o André Magalhães. André, um abraço para você, bem-vindo. Fala um pouquinho aí da experiência em relação a essa matéria. Olá, Guilherme. Olá, amigos da mesa e ouvintes. Infelizmente, vou ter que começar minha fala com algo que eu não queria falar, que foi divulgado aí recentemente que um dos patrocinadores da Confederação Brasileira de Futebol Americano abandonou esse patrocínio e, portanto, a participação do Brasil Onças no Mundial está comprometida. Eles estão agora fazendo uma vaquinha, só que eles precisam levantar um valor de R$110 mil em 2 semanas para poder disputar o campeonato. Então, é algo muito complicado e tem que ser acompanhado para ver. Vamos torcer, né, para que consigam esse dinheiro. Mas o que eu queria falar mesmo é que o futebol americano ele tem uma evolução impressionante nos últimos 10 anos, por aí. Eu acompanho há 7 anos o esporte e quando eu acompanhava, acho que você conseguia contar nos dedos quantos os times que tinham o equipamento certo, os capacetes, as ombreiras. A maioria era flag, que é uma modalidade mais leve, em que você para o jogador a puxar uma bandeira que fica na cintura dele. Então era algo muito incipiente no Brasil. Hoje em dia você vê, o próprio Danilo Miller falou, são mais de 130 times com o equipamento. Fora as modalidades de flag e na areia, existe também isso. E outro detalhe interessante é que tem essa falta de apoio do Ministério e é impressionante como que os times eles se organizam tão bem para se manter. Eu tive a chance de participar de um time de futebol americano de Limeira, na região de Campinas, e era algo bem comunitário, sabe? Todos os jogadores tinham que fazer o esforço para o time se manter vivo, e é um cenário que ainda se repete. Tem alguns clubes com uma estrutura melhor, principalmente aqueles que provêm de já clubes de futebol, como por exemplo o Corinthians, existe o caso do Santos, o Vasco tem um time muito forte. A Lusa Lions. A própria Lusa. Você está esquecendo a Lusa Lions. Conversei nas entrevistas, agora por fora, é que o futebol americano está presente nas 5 regiões do Brasil. Não tem uma hegemonia em tal estado. E principalmente estados em que o futebol tradicional não tem um protagonismo tão grande, o futebol americano está se sobressaindo.
Um exemplo que eu vi, saiu uma matéria na semana passada, informando as médias de público dos campeonatos estaduais do Mato Grosso, Campeonato Estadual de Futebol Americano e de Futebol. A média de público do Mato Grosso no futebol é de 688 pessoas. No futebol americano é de 1.666 por jogo. É um aumento de 142% na média. Então, é um esporte que está tendo essa popularidade, está cativando o público. Nesse último final de semana, pela Superliga do Nordeste, que é um dos principais torneios do Brasil, muito bem estruturado, o estádio UPV, o estádio no Ceará, recebeu 2.000 pessoas para uma partida. Então, é algo que cresce bastante. E o que falta para ele se estabilizar, eu acho que é essa questão da exposição. Ainda tem esse impasse. Não tem veículos nacionais da grande mídia relatando isso. É algo muito mais regional. André, mas essa questão do público tem a ver também porque, no caso do futebol americano, há uma sessão de ingressos muito grande. Quer dizer, muitos convidados. Sim. Quer dizer, se eu quiser assistir um jogo de futebol americano, eu tenho que comprar ingresso ou eu vou como convidado e entrada gratuita? A maioria é entrada gratuita, mas tem que imaginar que é um esporte ainda meio que desconhecido, né? Ninguém conhece as regras direito, então quem vai são normalmente quem tem uma familiaridade. Então você colocar 2.000 pessoas... Agora, você consegue identificar se existe uma pequena rivalidade entre o futebol americano e o rugby no Brasil? Porque são nichos de mercado, Sim. às vezes, próximos, e as duas modalidades defendem que vem conquistando público e praticantes. E o rugby, inclusive, participa da próxima Olimpíada do Rio, né? E tem gente até que acha que é a mesma coisa. Acha são parentes, né? E até, né, Zeca, pelos dados que são dados aqui... Os dados são fornecidos. Obrigado pela ajuda. Os dados que são fornecidos aqui, a Topper deveria investir no futebol americano, né? Até porque ela vai ter condição de vender mais equipamento esportivo, que o futebol americano usa mais equipamento esportivo. Mas a Topper não fabrica capacetes. Mas pode fabricar, né? Hoje ninguém precisa fabricar nada. A China fabrica, basta colocar a marca. É verdade. Então, essa questão do rugby eu não consigo dizer. Não sei se existe uma rivalidade, mas eu acho que os dois esportes coexistem muito bem. É que o rugby ele já tem ele já está incluso no país há muito tempo. E inclusive o futebol americano, historicamente, ele surgiu do rugby. Mas eu acho que os dois esportes eles coexistem muito bem no país ainda, mas a questão é o tempo de experiência de cada modalidade aqui no Brasil. Agora, tanto um como o outro são práticas que atendem muito a classe média brasileira. Sim. Né? É um esporte muito universitário, tanto o rugby como o futebol americano. São universitários que praticam, universitários que assistem, o público universitário, né? Talvez o que falte é uma popularização no sentido de atingir outras classes sociais, né? Então, ainda é algo meio da classe média, porque até acho que uns 2, 3 anos atrás, quando a Esporte Interativo não passava a NFL, que é a Liga Nacional de Futebol Americano, as transmissões recorriam somente à ESPN, que é um canal pago, e normalmente nos planos de TV paga, para você ter um canal de esporte, você tem que pagar um valor mais alto. Então já era algo mais elitizado. Agora que o Esporte Interativo ele entrou no mercado de futebol americano, que é um canal de TV aberta, tá começando a expandir. Então, há alguns anos é capaz de ter uma abertura maior para outras classes sociais. Duas coisas, né? Quanto custa um equipamento básico para a prática do esporte? Olha, se eu não me engano, não existe uma empresa nacional que faça isso, então os materiais são importados. O shoulder pad, que é a ombreira que protege a clavícula, é por volta de R$1.200. Quer dizer, só isso restringe muito a participação. E aí você tem que levar em consideração que são times com um elenco de mais de 50 jogadores. Então você tem que ter esse equipamento para todo esse tipo de gente. Então é algo que necessita de um dinheiro muito grande. E aí sem investidor e sem uma empresa brasileira para fazer isso, complica bastante. Talvez o que falta, a gente sabe que problema, a questão de você transmitir isso num canal é o custo da transmissão, né? Talvez um evento de marketing esportivo, como aqueles que tem no Esporte Espetacular da Globo, um torneio num local só, que você vai fazer uma competição de uma semana, não vou ter que deslocar equipamento, e uma TV a cabo transmitisse isso como teste para ver o resultado, né? Seria uma saída. Acho que é falta de conversar um pouco, porque há tanto conteúdo menos relevante do que um campeonato brasileiro, por exemplo, do futebol americano, que está disponível em muitos canais a cabo. É que o futebol americano, é difícil dele ser compactado. Você vai fazer um torneio de uma semana, é difícil fazer, porque exige muito esforço físico. Sim, o tempo de recuperação é maior. Não sei se daria certo, talvez... Se recuperar, né? Talvez se reduzisse o número de jogadores, mas aí isso ia implicar em como o jogo é jogado. Então tem uma série de complicações para que Os jogos de exibição, né? Que jogos de exibição que fossem, né, Zeca? Porque, afinal de contas, uma partida tem em média 3 horas de duração. Você lembra a história só para o Zeca lembrar um pouco, nosso tempo está acabando também, a questão do torneio início, que existia, que eram partidas curtas,
só para celebrar o começo do campeonato. Desempate, né? Até em cobrança de escanteio, né? Uma coisa... Não, mas essa seria a forma, que eu acho que se você vai começar, tem que começar do começo. Então, jogos de exibição. Eram jogos de 30 minutos, né? 2 tempos de 15. Alguma coisa assim. Se não houvesse gols, quem tivesse mais escanteios a favor ganhava o jogo. Pro pessoal entender também como que funciona o esporte, né? Porque muita gente não tem esse contato, mesmo compactado, só para o pessoal ter uma ideia de como a regra é assim, dá para fazer desse jeito. E aí seria realmente interessante. O rugby resolveu isso com a modalidade, o rugby 7, de 7, né, que é compactado do rugby tradicional. Então já demos algumas possíveis soluções da nossa assessoria de marketing esportiva do Observatório do Esporte. E você, ouvinte do programa que acessa as redes sociais, curta a nossa página no Facebook. O endereço é o www.facebook.com/Observatório do Esporte. Acesse também o blog do nosso programa. O endereço é o www.observatoriodoesporteunesp.blogspot.com. O Observatório do Esporte deste sábado vai ficando por aqui. Teve locução de Guilherme Dias e Heitor Facini, com comentários de Zeca Marques e Tuca Américo. Equipe de reportagem, André Magalhães, Lucas Rueles, Heitor Facini e Thiago Pavini. Direção de Fábio Fleury. Produção técnica de Paulo Pepa. O Observatório do Esporte é um projeto de extensão universitária financiado pela PROEX, a Pró-Reitoria de Extensão da Unesp. Para você, obrigado pela companhia, um grande abraço, até a próxima semana. Observatório do Esporte, informação além das 4 linhas. A Unesp FM apresentou Observatório do Esporte, o programa que dá bola a todas as modalidades esportivas.